porque quero primeiramente agradecer, né, ao Ames por ter aceitado esse convite, né? A gente hoje vai falar um pouquinho sobre o inglês, como é o processo de aprendizado. A gente vai bater um papo aqui e é isso aí, vamos começar, né? Primeiramente, eu queria que o Ames falasse um pouquinho, se apresentasse. Olá, pessoal. Eu agradeço a Tamires pelo convite. Eu sempre acompanho ela na página do Instagram. E a gente se conhece desde a adolescência ali, na igreja e tudo mais. Sim. E eu fico feliz dela tá se desenvolvendo. Eu tenho acompanhado já há alguns anos, na verdade, o desenvolvimento dela no inglês. Faz tempo que você postava uns vídeos e eu ficava sempre observando, é muito bom. E eu fico feliz, novamente, em ter essa oportunidade de falar um pouco para poder o pessoal talvez se identificar um pouco com o meu processo do aprendizado de novo idioma e poder focar no próprio aprendizado e não desistir, porque se pensar na trajetória de aprender um novo idioma, o principal ponto que muitas pessoas param é no desistir, né? Então, Com certeza. que hoje essa nossa conversa sirva para dar uma injeçãozinha a mais de ânimo. Exato, de ânimo, de energia para o pessoal continuar, tá? Quando começou, se você lembra, assim, quando começou o seu interesse pelo inglês, se foi por necessidade ou se você realmente gosta da língua? Quando foi que começou essa ideia de começar a estudar inglês? Boa. Eu posso falar que o início do inglês veio antes, muito antes do inglês, inclusive. A necessidade de aprender um novo idioma, para mim, veio da necessidade de comunicação com a minha irmã, que ela é surda. Por essa deficiência auditiva, por ter a surdez, o idioma que ela se comunica é através da Libras, que é a língua brasileira de sinais. Sim. Então, desde que eu sou o mais novo de 3 irmãos, e essa minha irmã é a mais velha, então eu fui crescendo com esse contato com a língua de sinais, né, que aos poucos eu fui aprendendo assim, eu não tinha na cabeça uma dissociação o que era português e o que era língua de sinal. Aquela era a forma que eu comunicava com a minha irmã. Então, esse processo de aprendizado de um novo idioma, da Libras, foi me trazendo durante durante o período que eu era criança, a minha adolescência ali, a noção da importância da comunicação e de conseguir conectar com o outro, porque se eu não soubesse falar a língua de sinais, eu não conectaria com o outro. E aí, paralelo a isso, durante a escola, a gente vai tendo acesso ao inglês, apenas o verbo to be, né? O básico que todo mundo vai entender, você vê todos os anos o verbo to be, e você sai sem saber o que é o verbo to be. Exatamente, eu acho que as pessoas ainda ficam traumatizadas com esse negócio do verbo to be, sabe? Ainda, a gente tá um pouco traumatizado com esse negócio. Exatamente. E aí, durante o meu ensino médio, foi o principal ponto que deu esse estalo, assim. Eu já dominava ali a língua de sinais, já falava, fiz alguns cursos para me aprimorizar, para melhorar ali na comunicação, mas já tinha fluência. Enquanto no inglês, a minha necessidade era muito mais de curiosidade mesmo, porque todas as coisas que eu consumia, muitas coisas que eu consumia eram em inglês. Música, inglês, muitos filmes que saíam, tinha dublado, mas o legendado tinha um quezinho a mais. Os jogos que eu jogava quando eu era criança, etc. Tibia, quem nunca jogou Tibia quando era criança? Sou meu nerd. Eu não entendo nada de jogo, não sabe, mas... eu compreendo porque o meu marido ele é viciado em jogos, então assim, eu tenho noção que é muito inglês que tem nos jogos, né? Então... Pois é. Ou os códigos do GTA, por exemplo, mesmo, tinha vários códigos que eu só fui entender muito tempo depois que era todo em inglês. Tinha um códigozinho que era deixe-me sozinho. E aí eu falava, tipo assim, eu li em português, obviamente, eu falava leave-me alone. Era assim que eu falava quando era criança. Só que, tipo, era leave me alone. Então, esse contato com o idioma sempre existiu, mas o start mesmo veio desse processo quando eu estava no ensino médio. E que eu vi que, poxa, eu preciso desenvolver mais isso aqui para poder me comunicar com mais pessoas, com mais coisas, enfim, para consumir mais conteúdo. Então, foi muito disso. E eu iniciei numa escola de ensino tradicional mesmo, ali no inglês particular, e assim, foi muito bom porque eu consegui entender a estrutura da gramática naquele processo inicial ali, sabe? Então, foi nesse processo que eu fui me
tendo interesse e me aproximando de um novo idioma. Sim. Tá? Pode fazer outra pergunta, senão eu vou me alongar aqui nessa questão da minha trajetória até Não, hoje de 20 anos. É muito bom você ter falado isso, porque realmente, principalmente assim no Brasil, né? Não sei como é que funciona em outros países, mas a gente sempre tem contato assim com a língua. Primeiramente, o primeiro contato, assim, eu acredito que seja no colégio mesmo, quando lá, verbo to be, professor com o sonzinho dele lá, pra gente traduzir a música. Aqueles sonzinhos redondinhos que você tocava o CD e É, clicava assim. exatamente. Nossa. Então, assim, é o primeiro contato mesmo. É interessante, né? Esse ensino tradicional, né, que é muito polêmico, hoje em dia é muita polêmica sobre o ensino tradicional, porque também já surgiu muitas novas formas, né, de você estudar inglês hoje em dia, com a internet também, que a gente tem hoje muito conteúdo, né, disponível na internet para estudar, só que aí a gente vai falar mais sobre isso, mas eu quero saber um pouquinho mais se você conhece pessoas, né, para praticar a conversação, assim, se você tem conhecidos que você consegue conversar em inglês, por praticar um pouquinho de conversação hoje, né, se você tem essa oportunidade. Sim, sim. Hoje, no meu trabalho, eu uso o inglês. Então, para exercer a atividade que eu exerço hoje, eu preciso diariamente mandar e-mails, fazer reuniões, ligar quando necessário. Então, no meu dia a dia, o idioma já faz parte do meu dia a dia. E então, esse é o principal ponto hoje que tem feito eu desenvolver. Antes desse momento do trabalho, né, que agora a gente está falando de um momento recente da minha vida em termos de contato com o idioma, mas antes disso, tenho amigos que são norte-americanos e Sim. através de outro amigo que fez intercâmbio, eu conheci outras pessoas que estavam interessados no Brasil, interessados no português, e na contrapartida a gente conversava ali em Eu acho que inglês. eu cheguei até a conhecer uma pessoa em comum, não sei se você vai lembrar, que é Nicole, o nome dela. Sim, Nicole. Ela é uma das Nicole, pessoas. ela interagia lá comigo. Acho que, se eu não me engano, não sei se era no Facebook, eu não lembro. Eu sei Acho que que. na época era Facebook. Eu acho que era Facebook, né? A gente não é tão novinho assim, principalmente eu. Se você falasse fosse MSN, aí sim iria entregar a idade, mas não, acho que era Facebook mesmo. Tem a Então, Nicole, tem outra pessoa também que foi muito importante nesse processo. Inclusive, eu hospedei essa pessoa, estava fazendo intercâmbio no Brasil, e ela passou um tempo lá em Maceió, e aí ela ficou sim. 2 semanas na minha casa. E nesse tempo, eu ainda tinha pouquíssimo contato com o inglês, assim, pouquíssimo domínio, posso dizer assim, mas processo de maior, como posso dizer, Contato com. contato de integração e desenvolvimento. Por quê? Muitas palavras eu não sabia e hoje também muitas palavras eu não sei, naturalmente. Óbvio. Mas em você estar em contato com a pessoa, você pode não saber o nome da coisa, mas você consegue falar como que é a coisa. Então, por exemplo, eu não sei o nome da mesa. Nós sabe dizer que é um objeto assim que geralmente fica em tal local que você usa para pôr as coisas em cima. Então, esse exercício durante essas 2 semanas, de tentar me virar no idioma para explicar uma coisa que eu não tinha explicado anteriormente, o que eu não tinha o repertório antes, foi um empurrão assim a mais para desenvolver o idioma. E eu creio que é assim com todo idioma, né? Você precisa estar sempre praticando, desenvolvendo, se forçando, sair dessa zona de Exatamente. conforto para poder. E muitas vezes eu ficava assim, sei que, tentando explicar, ou eu falava, a pessoa ficava, não entendi. Tipo, o que é que você está tentando dizer? Aí eu dava outra volta até chegar nesse ponto. Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu tive algumas pessoas nesse processo de desenvolvimento. Hoje, além do trabalho, além dessas pessoas, eu uso o Cambly para poder continuar praticando, porque assim, quando a gente pensa em uma nova língua, ou até no português mesmo, há muitas estruturas, há muitas expressões, há muitas palavras, há muitas coisas que a Com gente não sabe certeza. no português, Certeza. que é a nossa língua Com nativa. certeza. Imagine um outro novo idioma que você não vive nesse país, não vive fora do Exatamente. Brasil hoje. Então, esse processo, eu ainda todo um processo, ainda por mais que eu tenha essa tranquilidade do idioma,
eu ainda continuo praticando e buscando ter esse contato para poder melhorar sempre. Uhum. E uma coisa interessante também é que, assim, eu sempre falo que o inglês, ele tem aquelas 4 habilidades, né? Então, assim, a gente pode ser até um pouco melhor em uma habilidade específica. Ah, eu escuto super bem, porque eu acho que é o que a maioria das pessoas falam, né? Tipo, eu escuto, eu entendo bem, mas na hora de falar é que é o problema, né? Que trava, tipo... E talvez também, por a gente não ter sempre essa oportunidade, no seu caso, né, que você tem, usa muito no trabalho, mas assim, tem muita gente que não usa, né, tipo, nunca o inglês. Ou ele se força a ter contato com a língua, sempre absorvendo o material, ou assistir série em inglês, filme em inglês, tentar encontrar aplicativos que te dêem a oportunidade de conversar com alguém, tem o Cambly, que é maravilhoso, né? Tipo, para você praticar a conversação, é maravilhoso. Então, assim, você tem que Perfeito. correr atrás de se colocar em contato com a língua, mas no, assim, no dia a dia aqui geral, já, a maioria das pessoas ela não tem muito esse contato, né? Então, acho que dificulta um pouquinho para a gente desenvolver essas habilidades, né? Tipo, então, você tem que se expor mesmo à língua, do máximo. Já que a gente não mora num país da língua nativa, então a gente tem que se expor ao máximo de conteúdo em inglês, ou seja lá qual língua você quer aprender, né? Para poder você conseguir aí desenrolar, desenvolver aí essa habilidade. 100%. Você tocou no ponto-chave, que é estar exposto àquela nova língua. Quanto mais exposto você está, mais repertório você vai ter, e naturalmente, quando você for precisar usar, você vai saber como usar, como expressar. Uhum. Você vai pegando, eu costumo dizer que é os trejeitos dos Exatamente. idiomas, assim. Você vai entendendo Exatamente. melhor como funciona. Então, por exemplo, eu sempre professor gostei muito de ler. Então, no português, minha língua nativa, eu acredito que eu escrevo bem, de uma forma ali, assim, mais próximo da norma padrão. Consigo Sim. escrever. Por quê? Porque eu li muito. Então, naturalmente, meu cérebro entende qual é a escrita correta das palavras, porque eu já vi muitas vezes aquela palavra escrita, né? Já vi muitas vezes a Uhum. estrutura de uma frase, de um texto, de um parágrafo. Então, naturalmente, obviamente, você tem que ter as regras, mas se você tem um repertório de leitura ali, e você consumir, você vai saber qual é a palavra, como se utiliza, enfim. O mesmo eu acredito pro inglês. Quanto mais você ler coisas, quanto mais você ouve coisas, quanto mais Exatamente. você tem esse contato, maior vai ser a Mais fácil, né? facilidade de você desenvolver, né? Leva tempo, leva mais. Com certeza. Tempo, paciência, é um processo Muito. lento, né? Não é esse processo tão fácil assim. Eu mesmo, tipo, já comecei a estudar um tempo, depois tive uma pausa, depois eu voltei e tal. Então, para você conseguir conseguir mais rápido, né, ter esse sucesso, você tem que persistir sempre. Que aí você Sim, para, então meio que já tem um bloqueio assim, você tem que meio que voltar tudo de novo, começar a ler, começar a estudar. Não que você esquece 100% do que você aprendeu, obviamente que não, mas dá uma é da travada prática, assim. né? É igual andar de bicicleta. Parou, depois tu vai ter que voltar e tentar tudo de É, novo, pegar o equilíbrio ali. Mas é isso. Aqui eu tenho, na outra pergunta, seria das 4 habilidades, né, que eu já tinha comentado aqui, que é o speaking, listening, reading e writing. Qual você mais, assim, você sente que mais negligencia, assim, mais você não, é o que menos você faz? Sim, ou tem uma que mais você faz, eu escuto mais, porque às vezes, até no dia a dia, a gente pode sair para algum lugar e coloca um podcast ou um vídeo para escutar, então acaba que você fazendo mais isso do que uhum, falar, por exemplo. Ou você sim. gosta de ler em inglês, tem livros em inglês, notícias, Uhum, sites que você gosta. Então, qual mais você acha que você pratica e qual você deixa um pouquinho de lado, assim? sim. Olha, hoje, pela minha atividade de trabalho mesmo, eu praticamente acabo usando todas essas habilidades. Hoje, tá? Isso Uhum. tem alguns meses que eu estou nessa área, anos, meses, assim, mais ou menos, esse trabalho atual. Então, todas as habilidades, naturalmente, eu preciso usar. No entanto, durante todo o processo, que também teve muitas idas e vindas, eu negligenciei muito o speaking.
Porque ouvir, o listening, como é algo muito, muito passivo, sempre é muito mais fácil, Exatamente. né? Exatamente. Sempre é muito mais fácil. A questão de escrever, por exemplo, eu criei um hábito, parei depois de tempo, mas eu tinha esse hábito, de escrever meus pensamentos. Olha, eu tenho um caderninho que eu escrevendo o que eu estava pensando. Ou, por exemplo, eu tinha algumas coisas para fazer no dia seguinte, ou na próxima semana, etc. Eu escrevia tudo em inglês. Então, eu colocava ali o meu checklist, tudo em inglês, já como uma forma de introduzir aquele idioma para o meu dia a dia. Então, de todos esses que a gente pode pensar aqui, dos 4 tópicos, o speaking foi o que eu mais negligenciei. Uhum. Muitas vezes pela preguiça, vou usar a palavra preguiça aqui talvez, ou dificuldade, não sei se é preguiça ou dificuldade, acho mais dificuldade que preguiça. Mas existia também ali uma questão de eu não fazer isso, porque Uhum. hoje a gente tem um contato maior, um acesso maior com outras pessoas que falam idioma, a internet trouxe isso. Sim, Mas, sei lá, 15 anos atrás não era a mesma realidade que com a gente tem hoje. certeza. Era Eu lembro outro. que. Sim, desculpa, pode continuar. Não, tudo bem. Era outro universo. Para você ter acesso a um livro em inglês, por exemplo, era um negócio Sim. assim. Você tinha acesso a livros de escola, qual é o nome? Didáticos. Eram livros Sim. didáticos de ensino da língua. Você não tinha um livro, por exemplo. É porque está agora apoiando o tablet que está aqui gravando. Mas eu Aham. estou com um livro do Hobbit, por exemplo, que eu tenho ele físico. Ou dá para baixar na internet também, dá para comprar e-books, Aham. enfim. Dá para encontrar muito fácil livros totalmente em inglês, livros normal, literatura, enfim, Sim. sem ser livros didáticos. Essa acessibilidade que a gente tem hoje é algo relativamente recente. Tá? Não tão recente assim, mas comparado ao momento que eu iniciei ali, anos Aham. aí atrás, é algo recente. Então, desses todos aí, o que eu acabei negligenciando mesmo foi a, a fala. Já pegando o gancho aí dessa questão da acessibilidade que a gente tem hoje, assim, a gente tem muita informação, assim, de inglês na internet, assim, chega a ser absurdo. Tem muitos canais, e depois que você já está num nível, assim, que consegue estudar com um professor nativo, por exemplo, você escutar uma explicação em inglês, né? Você já está no nível ali, que, assim, às vezes, se a pessoa não sabe absolutamente nada, não sabe nada, absolutamente nada, não tem como ela ouvir uma pessoa que é um nativo, por exemplo, explicando uma coisa que ela não vai conseguir entender, né? Tem que ser alguém que fala na língua dela para ela começar a dar os primeiros passos ali. Aprender algumas palavras e tal, e depois que ela já vai avançando, já consegue estudar, assim, você quer aprender mais, mas as palavras que ele está usando para te ensinar, aquele mais que você precisa, ele está falando em inglês, então você já está ali, né, absorvendo a explicação em inglês, né? Então, Uhum. assim, você acha que essa quantidade absurda de informações, ela ajuda sempre, 100% do tempo, ou atrapalha um pouquinho? Porque, assim, às vezes você fica louco, meu Deus, é muita informação. Então, assim, às vezes a gente precisa até ter um planejamento, um guia, né? De onde, um ponto inicial, aí, eu começo daqui e vou dando continuidade. Eu preciso de um planejamento, que às vezes já aconteceu muito comigo, assim, não sei se não sei se é a expressão correta, mas é uma overdose de informações. Caraca, é muito, aí eu pego um pouco dali, pego um pouco dali. Todo mundo que dá uma coisa, eu quero pegar um pouquinho, sabe? Todo mundo que dá uma Sim. informação, eu quero pegar um pouquinho dali, e acabo, meu Deus, um aglomerado de informações, e depois fica uma bagunça, assim, na cabeça. Eu não sei como organizar isso. Então, assim, eu acho que tem um pouquinho disso, né? Que às vezes a gente precisa, assim, ter um guia, né? Uma pessoa, assim, para guiar. Ou tem uma 100%. coisa. E às vezes tem muito aquela questão do autodidata mesmo. Eu consigo mesmo me desenrolar. Porque, assim, eu cheguei num. Eu não tô dizendo. O meu nível é perfeito no inglês, não, mas, tipo assim, preciso melhorar muito, absurdamente muito. Eu tô correndo atrás disso agora. Mas assim, quando eu comecei a entender o professor explicando na língua dele mesmo, eu poder estudar num canal lá, que o canal, que nem você tinha comentado, aquele canal lá do que tem os professores lá, que é esqueci Aham. até o nome, Jane,
que é Jenny, e é outro professor, que eles explicam gramática. Então, eu fiquei muito feliz quando eu cheguei. Engvai.com. Exatamente. Então, assim, quando eu começava a estudar por canais que eram totalmente em inglês, eu já ficava extremamente feliz. Caraca, eu cheguei aqui nesse nível e tal, ficava muito feliz. E eu consegui fazendo só. Não que não tem nada a ver isso, mas estou falando no sentido assim, de que é possível você focar, se você conseguir focar, ler muito e ouvir muito, você consegue chegar num nível legal para estudar sozinho. Tem isso também. Mas o que é que você acha assim, dessa aglomerado de informações? Se ajuda muito, se atrapalha? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu diria que é um dos problemas do nosso século. Assim. A gente tem muito acesso a dados, a informações, mas a gente tem pouco. Tem gente que estrutura, mas a gente acaba não tendo acesso a coisas de forma estruturada. E isso muitas vezes mais atrapalha do que ajuda, sendo bem transparente. Eu, por exemplo, o que eu geralmente faço? Eu sigo pessoas no Instagram tipo, que falam são nativos de inglês. Isso. Eu sigo páginas de jornais, por exemplo, que só publicam coisas em inglês ali. Eu sigo canais no YouTube de pessoas, tipo, de YouTubers que são nativos da língua inglesa, de forma para eu me habituar ali. Sendo que ainda assim, esse monte de informação, tem muitos professores que, uma dica aqui, uma dica ali, etc. O que eu tento fazer é fazer um pouco de uma curadoria ali do que eu estou seguindo, do que eu estou vendo. Eu vejo assim, eu vejo, eu gosto desse método, eu gosto de didática, eu consigo compreender aqui, e eu consigo mais fielmente as pessoas para poder eu ter um filtro ali. Porque se eu não tenho essa curadoria ali, eu pego um negocinho daqui, um negocinho dali, e eu não junto nada. Exatamente. Sabe? É uma das coisas que eu tive no início, quando eu comecei a usar, por exemplo, com o Cambly. Logo no início, eu fui testando vários professores para conhecer com vários. Você tem a possibilidade de colocar ali os minutos, né? Eu dividi alguns minutos com vários, eu fui vendo vários até que eu cheguei em alguns poucos que eu falei assim, eu gostei desse método dessas pessoas aqui e eu vou me aprofundar, seguir com essas pessoas. E hoje eu fico mais, hoje eu estou apenas como um professor que semanalmente ali eu tenho contato com ele, que ele me ajuda a ir limpando, como é que posso dizer, as coisas, o pensamento do português, né? Porque o problema não é só você saber a palavra, a estrutura ali, é você entender mesmo como não pensar o português e pensar em outro idioma. Isso para qualquer idioma serve. Sabe? Respondendo a sua pergunta, essa quantidade toda de informações, é bom porque a gente tem acesso, mas é ruim porque a gente não tem uma curadoria daquilo, sabe? É fundamental você escolher uma pessoa, algumas pessoas que faz sentido para você, que você se identifica, que você gosta, que é prazeroso você acompanhar ali, para te dar esse caminho, sabe? Você tem um mentor em relação a isso, é fundamental, tá? Muito bom, Amisson. Então, a próxima pergunta que eu gostaria aqui de fazer é sobre a questão do ser fluente, né? O que é ser fluente, né? Porque, assim, até é outra Ótimas pergunta. perguntas e ótimos tabus, eu posso dizer assim, que você está trazendo. Exatamente, são perguntas polêmicas, porque eu costumo falar assim, que até na nossa língua nativa, sobre determinados assuntos a gente não domina, né? A gente não domina falar bem sobre determinados assuntos, até na nossa língua nativa. Então, assim, eu acho assim um pouco, né? O que é ser fluente, né? Na verdade, porque é você conseguir se comunicar sobre vários assuntos, é você conseguir chegar, por exemplo, você chega num país que você depende 100% dessa língua para poder se desenvolver ali, né, naquele país, se ajudar, né? Então, você consegue desenrolar ali uma conversa, pedir informação, não passar maiores perrengues usando a língua, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Então, assim, o que é que você acha do o que é ser fluente para você? Tá bom. A fluência, para mim, acontece quando você consegue
comunicar, passar uma informação e o seu interlocutor consegue compreender. E você consegue compreender o seu interlocutor e vice-versa. Para mim, isso é a fluência. Há muita gente que critica o sotaque, sabe? Exatamente. E assim, falando a nível Brasil, a gente tem diferentes regiões e diferentes formas de falar algumas palavras. Então, região Nordeste fala... Dentro do Nordeste, dos 9 estados, já tem diferentes sotaques. Exatamente. E Centro-Oeste é outro mundo, Sudeste, Sul também outros mundos ali que a gente tem. Com certeza. E se a gente compara dentro do mesmo idioma, um único país com 2 estados, que já existe toda essa diferença, imagina agora comparar 2 idiomas, né, os sotaques que você vai gerar aí para 2 idiomas e alguns sons que são muito difíceis, por exemplo. O som de Certeza. TH, Esse por aí exemplo, que é aquele... esse daí é o complicado. Porque não Pois é, existe, né, esse som na nossa língua. Né? Não existe esse som de esse assim do TH na nossa exato, língua, então a gente tem que aprender como é que faz esse som. exato. Então, sons que a gente tem que aprender de forma mais tardia, naturalmente é mais difícil, naturalmente a gente vai falar ali errado, um pouco mais difícil. É o mesmo para quando um estrangeiro, um nativo da língua inglesa, vai falar a palavra pão. Esse ão aí, para eles, não sai o ão, sai o Exatamente, pau, au. exatamente. Mas a gente entende quando eles falam, né? Então, Exato. Então, assim, a fluência nesse ponto é você comunicar e o outro compreender. E esse, eu posso dizer que é uma das formas, uma das coisas que a gente tem que retirar é esse medo, esse receio de ser julgado porque o seu sotaque é diferente ou porque o seu sotaque vai sair muito latino, muito diferente do que o outro. Eu falei, cara, apenas fale que o outro vai compreender. Ah, não entendi porque saiu, repete de outro jeito, tenta falar de outra forma, mas se você está se comunicando, esse é o ponto principal. E eu posso dizer que, para mim, essa afluência, o desenvolvimento disso, veio a partir do momento que eu tive essa consciência de que eu deveria pensar menos em como estava soando o meu sotaque, muito mais de comunicar mesmo, de me fazer compreensível para o outro, sabe? De pensar na forma da estrutura da língua para poder me comunicar. E aí, é o que eu falei logo no início em relação a eu não saber muitas palavras, mas eu fico tranquilo em saber que eu posso explicar a palavra que eu não sei, exatamente. tá? E Uhum. eu uso isso muito para a Libras, por exemplo. Estou comparando aqui com outro idioma, para a gente ter a compreensão de que aprender o inglês não é somente o inglês, mas se eu consigo compreender o idioma inglês, eu consigo aprender o espanhol, consigo aprender o mandarim, Sim, o russo, sim, enfim, qualquer outro idioma que eu me dispor a compreender de língua, o processo é muito parecido ou é similar, de sim. compreensão e de fluência. Então, na Libras, por exemplo, muitos sinais eu não sei. No entanto, eu consigo conversar com a minha irmã de uma forma tão fluida que eu não moro mais com minha irmã, há muitos anos que eu não moro com minha irmã, mas se a gente fazer uma ligação agora, chamada de vídeo, a gente conversa como se tivesse conversado ontem. Sim. Certo. Mesmo que eu siga alguns sinais, eu consigo explicar de forma que ela compreende e vice-versa. Dá aquela enferrujada no início, mas depois o negócio esquenta e flui. O mesmo vai para o inglês, né? Então, a fluência é o momento que você chega, que você consegue comunicar com o outro e o outro compreenda, e que você fica tranquilo de assim, eu não sei todas as palavras, não tenho todo o vocabulário, mas eu posso explicar aquelas coisas de outras formas. Muito bom, é isso aí mesmo. Você fazer com que o outro te entenda, né? E entender o que o outro está querendo te comunicar, né? Isso que é importante. Aí depois, se você quiser, por algum motivo, eu quero realmente aperfeiçoar, né, a minha forma de falar, aí já é outra etapa, né? Agora você sabe se comunicar, agora eu vou tirar alguns vícios, eu quero aperfeiçoar, se for um desejo seu fazer isso, né? Se for um desejo seu, depois dessa comunicação que a gente tem que ter, aperfeiçoar, que é o que as pessoas falam de falar como nativa, soar mais como. Exatamente, e a próxima pergunta fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre sotaques, né? Por exemplo, você acha que. Você até meio que já respondeu, mas vamos lá. Uhum. Você acha que é importante, né, ter esse seu sotaque característico ou faz parte
daquelas pessoas que gostam de trabalhar em aprimorar isso. Eu quero falar com o sotaque americano, ou eu acho legal falar com o sotaque britânico, ou australiano, ou irlandês, não sei. Para você tem essa importância a questão do sotaque ou não? Você meio que já respondeu, né? Porque o importante mesmo é se comunicar. Eu, particularmente, eu sou apaixonada, eu sou um pouquinho assim, porque eu não ligo, óbvio, porque até porque eu falando é uma coisa assim, dá para ver claramente, o meu sotaque é muito forte, mas eu sou apaixonada. Quando eu estudo, por exemplo, water. Water é no sotaque americano, mas water é mais britânico. Então, eu não estudo com não costumo estudar com o sotaque britânico. Para mim é até mais complicado e eu prefiro estudar com esse sotaque americano. Então, eu acabo falando water. Eu acabo falando dessa forma ao invés de falar water, dessa forma assim. Então, eu me identifico muito com o sotaque americano pelo fato de eu achar um pouco mais fácil de aprender. Até a maioria dos filmes que eu assisto são, né, filmes americanos, então eu acabo querendo entender o que eles falam e acabo pegando aquele jeito de falar. Eu gosto, me identifico muito. Você tem algumas que você se identifica ou você vê vários sotaques e tal? Até como você falou, no Cambly, você teve a oportunidade de conversar com várias pessoas de vários países, então cada pessoa tem um sotaque diferente, né? Sim. Olha, você falou sobre o sotaque britânico e o norte-americano. Sim. Para mim, o sotaque britânico soa como o português de Portugal. Para mim soa da mesma forma, assim. É a língua, mas parece outra língua, porque tem algumas... Para algumas pessoas, para muita não, mas para algumas pessoas já vi falando que acha mais fácil o sotaque britânico, né? Sério? Já vi algumas pessoas comentando isso. No entanto, para mim, eu sempre tive muito mais contato com o inglês norte-americano. Então, também soa mais fácil, mais próximo da minha realidade esse sotaque. O que eu acho de sotaque, se eu acho que é importante aprender ou tentar soar mais próximo de um outro, eu não vejo problema com sotaque. Primeira coisa, assim, para mim você pode ter o sotaque de sei lá, a gente que é alagoano, por exemplo, de alguém que não puxa o R como alguém do Sudeste puxa, como porta, como esse sotaque assim, nosso R é mais arrastado. Ou T, não, é o T mesmo, T. Exatamente, como dia. Geralmente eu falo, dia, e tem uma brincadeira aqui em casa que é muito isso, que eu falo muito dia, e o meu marido fala dia, eu falo, não é dia, é dia. Aí ele, não, vocês que falam dia, não é dia. Aí fica essa coisa, é muito engraçado. Mas tem muito isso, né? Tem essa coisa aí de falar diferente, então é isso. Eu não vejo problema com o sotaque. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante que você saiba comunicar com o outro sotaque. Eu costumo falar que eu tenho o sotaque safado, assim. Sotaque, safado não. Eu vi um termo em um comentário no post do Instagram sobre sotaques, de menina falando que existe um termo chamado sotaque flutuante. Algo assim. Se alguém tiver conhecimento disso, por favor, comente, porque eu não sei. Não pesquisei a fundo, só vi o comentário dessa pessoa e eu me identifiquei. Por quê? Eu já morei em alguns estados do Brasil. Então, todo lugar que eu vou é um sotaque diferente, são gírias diferentes, trejeitos diferentes. Com certeza. E eu, naturalmente, de forma safada, como eu falo, como eu falei, eu acabo pegando esses trejeitos. Exemplo, em Recife, que é onde eu moro hoje, o S é um chiado. Por exemplo, a palavra cuscuz. Não é cuscuz, é cuscuz. Ou areias, não é areias, é areias. Sério? Esse S no final. Não sei se o carioca tem muito disso também, né? Deixa eu falar Xin, né? Falar. Meu Eu Deus, costumo falar que o carioca e o recifense, eles são parecidos nisso, né? Tem a sua diferença, mas o S chiando é a mesma coisa. Morei em São Paulo também, peguei os trejeitos também, e da minha cidade natal, do interior, para Maceió também, outros sotaques totalmente distintos. No entanto, quando eu estou nesses locais, eu fico com a minha fala muito próxima das pessoas que estão lá. Quando eu estou com a minha família, eu falo de um jeito. Quando eu estou com o pessoal do trabalho, eu falo de outro jeito.
eu tô falando inglês, é outro jeito também, é Com outra forma de certeza. sotaque. Para mim, isso é natural. Alguém pode achar, é forçado. Para mim, não é algo assim. Não é forçado. É tipo assim, simplesmente vai. Vez ou outra eu me pego puxando o chiado do S aqui. E é o sotaque que eu mais fico brincando assim com a minha esposa, é Aham, o sotaque recifense, que eu acho diferente, eu acho legal. com Não é que é certeza. feio, é só diferente, só legal, enfim. Aham. E eu fico puxando esse sotaque. Então, para mim, é importante a gente ter conhecimento dos sotaques, embora no meu dia a dia, dia a dia, mas também falo dia a dia. No meu dia a dia, eu uso de forma diferente, de acordo com onde estou. Eu tento me aproximar é, muito mais daquele meu interlocutor, para facilitar a comunicação. Talvez alguém que seja linguista, ou que venha, que seja estudioso de alguma coisa, venha dizer que eu uso isso de uma forma de facilitar a comunicação, a interação com outra pessoa, e sim, com certeza. Toda comunicação, pessoal, é conexão. Então, se eu estou falando com o outro, eu quero me conectar com o outro. Não importa assim, o que exatamente esteja acontecendo, mas eu quero me conectar. Então, se eu consigo falar com a linguagem mais neutra ou mais próxima do meu interlocutor, não forçando, mas de forma mais que não gere ruídos. Eu acho que o principal ponto é a gente não querer gerar ruídos na comunicação. Porque, por exemplo, a gente pode compreender um nativo de língua inglesa falando português, a gente compreende, mesmo ele errando ali e etc, a gente consegue compreender. Mas imagine se a pessoa não tem todos aquelas errinhos que existem no novo idioma. Se ela falar de forma mais fluida, a comunicação é melhor, é mais Com fluida. No certeza. ambiente de trabalho, por exemplo, a coisa avança muito maior, gera uma credibilidade maior, né? Não estou dizendo que você tem que ter medo de cometer essas coisinhas assim, mas de ter a compreensão de que quanto mais próximo do dia a dia do outro, da comunicação do outro, quanto mais conectado você fica com a comunicação, melhor é. Então, Com meu objetivo certeza. com sotaques é ser mais fluido. Então, não importa Uhum. qual seja esse sotaque. Perfeito. Embora eu acho que eu tenho o meu sotaque é, de quem mora no Nordeste, né? Aham. Quem é de fora naturalmente consegue ouvir. Com certeza. Então, assim, eu tenho, dando um exemplo desse, né, de sotaques, eu tenho uma amiga que eu conheci ela através do canal do YouTube, que o meu marido, ele tem um canal no YouTube, né, sobre inglês também e tal. Então, eu conheci ela através do canal dele. E ela fala inglês também, então, o sotaque dela é muito forte, assim, do indiano, né? Da Uhum. fala indiana. É aquela coisa, mas a gente usa, a minha língua nativa é o português, a dela é o hindi, né? Hindi, mas a gente usa o inglês para se comunicar. E a gente Uhum. consegue ver que, né, temos sotaques diferentes, mas o importante é isso, a gente consegue se comunicar. Eu acho isso incrível, que a gente usa uma língua Sim, intermediária ali para a gente ter essa comunicação, né? Então é exato. Eles puxam mais maravilhoso. o R, se eu não estou enganado, né? Tem o R, Sim, tem esse. sim, exatamente. Então tem essa coisa forte, mas a gente consegue se entender, a gente consegue trocar uma ideia ali, e às vezes a gente se atrapalha, nossa, mas a gente digita, assim não consegue falar, a gente escreve ali Se vira. e se vira nos 30, mas é isso aí. Tem uma outra pergunta aqui. Se você hoje lê livros em inglês, totalmente em inglês, se você tem Sim. esse interesse assim de pegar, tem livros físico, livro online, você gosta Uhum. dessa leitura, de praticar leitura em inglês? Sim, tem um livro físico que não vou mostrar agora porque ele está aqui apoiando, está Tranquilo. sendo apoio, mas eu tenho um livro físico. Antes de ter o físico, eu li online, ainda leio também online. Baixo, compro e-books ali, Uhum. porque, como eu comentei, isso me aproxima muito mais do idioma. Eu aprendi o português na infância ali, me desenvolvi no português lendo. Lendo livro mesmo, com todos os gêneros possíveis. Uhum. Por que eu vou fazer isso em um novo idioma que eu estou aprendendo? Eu preciso me expor cada vez mais a esse novo
nesse novo idioma. Então, sim, eu leio, eu gosto mais dos físicos, mas eu também leio online, que é mais acessível. Porque no Brasil, para a gente ter acesso a livro em inglês, é difícil. Eu fui em livrarias aqui em Recife mesmo, bem grande mesmo, assim. E tem pouquíssimos. Tem uns ali e tal, mas é só eu fui na leitura. Fui em Maceió, também na leitura em Maceió. Tem alguns, mas pouquíssimos, alguns que eu não tinha interesse. Eu acabei comprando. Eu comprei em Maceió esse Hobbit, inclusive. Comprei o Hobbit em Maceió. Aqui eu encontrei alguns. Então, o físico é mais difícil de ter acesso, é mais caro também. E enquanto o livro em inglês é mais fácil. E com a internet a gente consegue ter uma coisa muito mais acessível que se chama os livros do Kindle. Que você pode assinar o Kindle norte-americano. E aí você vai ter acesso a livros somente em inglês. É uma das coisas. Por exemplo, a Amazon tem esqueci agora o nome, mas é a plataforma de e-books. De e-books não, meu Deus. Que e-books são os Kindle, é o Kindle, né? Plataforma de audiobooks. É isso. E essa plataforma, se você assinar no Brasil, você vai ter acesso ali aos áudios, todos os livros em áudios em português. Mas se você assinar ela em inglês, você vai ter acesso aos livros todos em inglês. Então foi o que eu fiz. Eu assinei ela em inglês para poder pegar mais. Eu acho que pela do Brasil você consegue também ter acesso. Mas eu achei que na do inglês tem muito mais acesso de conteúdo. Então é outra forma que eu faço, é de assinar conteúdo, e estar atrás de conteúdos que é totalmente já do outro país. Porque aí eu estou exposto ali. Com certeza. E é muito bom, né? Você acaba vendo expressões, várias expressões diferentes. Sim. Também, por exemplo, até quando a gente pega, dependendo do que a gente vai ler, por exemplo, literatura brasileira, que é uma linguagem totalmente diferente de um livro, assim, né? Se pegar o Machado de Assis, assim. Exatamente. Eu não consigo entender muito bem o Machado de Assis em português. Pois é. Então, também tem essa coisa de você ir avançando de acordo com o seu nível, né, na leitura. Para não tornar aquela leitura um pouco chata, de você não tendo que ficar procurando o tempo todo o significado das palavras. Você ir avançando, né? Eu consigo entender bem esse livro para se tornar uma leitura mais prazerosa e tal. Aí você lê e vai avançando o nível, porque é óbvio que... Desculpa interromper. Não, tranquilo, porque é óbvio que você tem que ir avançando para conhecer novas palavras, né? Porque tem aqueles livros de criança, que até nos livros de criança, quando você pega, surge uma palavrinha ali que você não conhece, o que significa isso? Aí você vai lá e pesquisa, né, para saber o que é. Mas é bom você também ter isso, né, de você ir avançando de acordo com o seu nível, para você não ter que ficar parando direto ali, eita, poxa, o que é isso? Aí você traduz, aí vai lá outra palavra, você consegue ler. Duas coisas são importantes. Uma, você lê coisas menores mesmo, e outra, ler de assuntos que são do seu interesse. Uma coisa que eu fazia muito era ler, por exemplo, jornais, tipo New York Times, por exemplo. Eu ia ler a parte de economia, ou de empresas, etc., que é uma área que eu interesso, e eu ia lá ver as matérias sobre aquilo. Então, os termos sobre aquele assunto, você vai ter em uma matéria curta ali, você consegue ter muita coisa. Ou se quer ver sobre outras coisas, sobre música, sobre, enfim, filmes, qualquer outra coisa, você tem acesso. Basta ler ali. Isso é uma forma fácil e grátis de ter acesso, é ler jornais de outros países. Então, assim, leio. É muito bom. Sempre está lendo. Perfeito, Alex. Tem aqui, já essa próxima pergunta, ela aborda um pouquinho, né, desse tema de entretenimento, o que é que se você gosta de ver série, filmes em inglês, ou às vezes, porque assim, antes, no meu caso, não, agora eu quero só me divertir mesmo, não quero estudar agora, então eu colocava em português. Às vezes eu não queria pensar muito, sabe, eu ficava, não, eu quero ver o filme mesmo, quero curtir o filme, e colocava lá em português. Só que é bom também você acabar colocando o filme lá em inglês, ou pelo menos, não quero ouvir em português, mas vou deixar uma legendinha ali para ficar lendo, absorvendo uma palavra, ou
absorvendo, para ver se eu consigo, né? Ao mesmo tempo que eu estou me divertindo, eu estou aprendendo e tal. Se você usa legenda ou não, ou você só escuta mesmo, sem pôr legenda Uhum. nenhuma, se faz parte do seu entretenimento, você incluir um pouco do inglês também. Sim, o mesmo acontece comigo, tá? Em relação a agora é, eu só quero ver algo para relaxar. E alguns, a dublagem brasileira é muito boa, então é melhor ver a coisa. Porque eu sou a pessoa que vê filmes repetidos, repetidos muitas vezes, séries também repetidas, repetidas. Então, alguns que não estão acostumados com o idioma ali, com a dublagem, e que é melhor, né, mais prazeroso assim. Mas eu também assisto só em inglês, e quando eu faço isso, eu costumo colocar a legenda em inglês. Eu não ponho a legenda em português, que para mim a legenda, se eu estou vendo em inglês e a legenda em português, mais atrapalha, no meu caso, mais atrapalha do que ajuda. Porque são o cara, tipo, o ator, o personagem fala uma coisa, a legenda tá escrita totalmente outra coisa. Aconteceu ontem, eu fui no cinema e eu assisti o filme Guerra Civil, aquele que é com Wagner Moura. Uhum. Eu E aí, assisti semana passada. o que é que você achou? Bom? Gostei do filme. E Achei aí, algumas cenas um pouquinho pesadinha. Assim, não foram muitas cenas, mas teve umas que ficaram mais marcantes, mas o filme é bom no geral. sim, aí algumas falas, era falado um negócio, a legenda era outra coisa, sabe? Então eu prefiro, quando eu tô assistindo em casa ou por alguma coisa, eu prefiro colocar tudo em inglês, porque eu fico focado naquilo. Uhum. Mas às vezes, quando eu quero assim, eu não quero ter que pensar, eu coloco só em português. Mas assim, eu tento cada vez mais diminuir isso. Porque quanto mais tempo eu estou exposto ao idioma, naturalmente, eu não vou ter que ficar pensando tanto para isso acontecer, sabe? Então, por Uhum. exemplo, muitas vezes eu tô trabalhando e tal, eu coloco assim de lado para rolar algum. Eu gosto de ver desenho animado, tá? Me julguem, mas eu coloco desenho animado porque a linguagem é mais simples, é leve, o Sim, negócio. sim, é muito bom. Na verdade, eu estava até assistindo um pouco de Dora Aventureira, então não posso nem te julgar, né? Mas eu Esse estava eu nunca assistindo. consegui assistir, não. Eu Esse aí tava não. assistindo em inglês, em inglês. Aí tem umas coisinhas lá que às vezes eu digo, nossa, eu acho que eu não tô no nível tão bom assim, porque tinha palavras lá que eu não sabia. Então eu falava, mas é bom você encontrar o que mais você se diverte assistindo, né? Exato. Então eu coloco ali no outro idioma mesmo para poder estar ouvindo e você vai ouvindo e vai ficando de forma fluida. Tem um momento que você não é um esforço você estar assistindo em outro idioma. É só estar assistindo em outro idioma. É só estar Exatamente. assistindo, sabe? E isso é uma das coisas que faz até nosso desenvolvimento ser menor, essa coisa de não querer, até nos momentos de lazer, colocar esse idioma, tá? Assim, opinião minha, tá? Minha visão da coisa. Que se eu estou mais exposto ao idioma, eu vou conseguir ali, com o tempo, obviamente, ficar mais fluido para mim e não vai ser mais disposto a estar vendo outro idioma, sabe? Então é importante a gente fazer esse esforço de estar ali assistindo em inglês sim, 100% legenda em inglês, tá? Uhum. Eu acho é o melhor dos mundos para poder desenvolver. Que você ouve, você escuta a pronúncia e você lê a palavra. Então, casa melhor na minha cabeça. Uhum. Entendo. Eu achei engraçado o que você falou, no sentido que, às vezes, se você colocar, por exemplo, português e a legenda em inglês, meio que, às vezes, fala uma coisa e a legenda é totalmente diferente, né? Que, às vezes, também tem a questão de adaptar, né? Às vezes, ele, por É, exemplo, ele pega uma expressão que é usada lá, no, vamos dizer, uma expressão norte-americana, então ele meio que adaptam aquela tentam adaptar para o português para a gente meio que entender o que é que ele quis dizer, porque são expressões diferentes, né, das que, das que a gente usa. Então, eu acho que tem muito isso também, de tentar adaptar é, para o português, né? aquelas expressões típicas que nem no português a gente fala, sei lá, ora bolas.
Nossa, eu assisti um filme que eu não vou lembrar agora, mas era um filme de comédia que eu achei muito engraçado, que ele começou a chover, né? Tava chovendo muito e o rapaz falou isso. Nossa, mas tá um toró aqui, né? Ele falou essa palavra, mas eu ri muito, Ah, assim, porque eu falei, com certeza ele não falou essa palavra, assim, eu não sei que palavra ele usou, aham, qual foi a expressão que ele usou para dizer que tava chovendo muito, né? Mas sim. eles falam, it's raining cats and dogs. Está chovendo gatos e cachorros. Eu já ouvi essa expressão que quer dizer isso, né? Que está chovendo Aham. muito. Então, acho que eles meio que para adaptar para o nosso idioma, eles colocaram essa palavra. Mas eu ri muito na hora que ele falou isso. Não, É engraçado. é necessário para na dublagem ter essa adaptação mesmo, né? Sim, para Para poder ficar conectar com o público, né? Com o com país, para certeza. poder. É por isso que muitas séries são de sucesso, como Todo Mundo Deu Chris, por exemplo, ou outras séries, outros filmes que são muito. Que a gente consome muito, é porque a dublagem é muito boa e fez conectar. Né? Mas o Exatamente. contexto da gente que está aprendendo o idioma, eu prefiro 100% estar no outro idioma, para eu pensar Exatamente. como outro idioma também. Exatamente. Para você meio que se introduzir na cultura deles, né? Para saber É, quais são as expressões que eles usam para fazer essa imersão, né, na cultura deles mesmo. porque não é só a gente traduzir palavra por palavra, né? Nem Exatamente, tudo é isso é um literal. problema seríssimo no inglês, porque o pessoal fala, não, mas não está escrito. Tipo, se tu for traduzir literalmente, na maioria das vezes não vai dar certo, né? Não Então, vai. Uma das coisas que eu mais gosto é aprender palavras em inglês sem uma explicação em português, sem ver a tradução. É você ver a palavra e entender o que ela significa. Ponto. exatamente, exatamente. Tem, tipo assim, você já conseguiu usar frases, por exemplo, what means? O que significa isso? Então, aí você vai lá no Google e digita. Em vez de você procurar em português, o que significa isso, essa palavra em inglês. Então, você já procura lá em português. Também tem um método que o pessoal usa muito, que é você colocar a palavra e colocar lá imagens do Google, porque aí você Uhum. associa aquela palavra à imagem, então fixa mais no seu cérebro. Com algumas pessoas isso é bom, legal praticar e tal. Tem vários métodos, né, que você pode usar, mas um dos métodos que eu defendo também é isso. Claro que no início você precisa, né? Que às vezes você perguntar o que significa essa palavra tal, a pessoa não tem ideia do que significa, então ela vai precisar desse auxílio aí do tradutor. Mas se você já está num nívelzinho aí que você consegue estudar um pouco sem precisar estar recorrendo à tradução, acho que é a melhor coisa, porque você vai estar focado 100% no inglês, né? Sim, a tradução, ela acaba sendo, assim, é importante, obviamente, mas né, chega um momento que eu senti que era mais uma muleta minha e eu Exatamente, ficava me apoiando para não me arriscar mais. A partir do momento exatamente. que eu me expus de forma a falar com outras pessoas sem ter o auxílio da tradução, por mais que eu fiquei gaguejando no início, ou não me fiz entender no início, com o tempo você ganha uma confiança e um discernimento de como se falar e essa confiança, se você ganha, é fundamental para você avançar de nível. Sim. Então é isso, Amisson. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem Ah, para as chegamos. pessoas. A gente trouxe aqui a sua experiência para compartilhar com o pessoal, com todo mundo que às vezes tem esse receio, né, de querer dar o primeiro passo e tal. Não, ou até já começou e parou no meio do caminho e tá meio indeciso assim para voltar, para realmente pegar firme aí no inglês. E gostaria que você deixasse aí uma mensagem. Ótimo. A mensagem que eu deixo para o pessoal é não deixar de se expor ao idioma, tá? A gente pode resumir tudo que a gente falou aqui nesse, não sei, temos uma hora conversando, é você se expor ao idioma e entender que a comunicação, ela gera conexão. Se você pensar muito mais nisso e não apenas na parte chata de que é aprender o idioma, das regrinhas ali, obviamente tudo isso é necessário, tudo isso é importante. Você precisa entender a estrutura do idioma, a estrutura da língua que você está aprendendo ali. Mas, além disso, é você entender o idioma como uma forma de conectar pessoas, de alcançar outras pessoas.
de se expressar, e até, não sei quem vai estar vendo esse vídeo depois, mas algumas profissões, algumas pessoas querem ser ouvidas por mais pessoas, né? E Sim, que o inglês, principalmente, ele é uma língua, assim, universal, que você pode estar falando esse idioma nos Estados Unidos, na Inglaterra ou na China ou no Japão. exatamente. Mas a estrutura base da língua você vai conseguir comunicar e vai alcançar muito mais gente. Isso foi sempre o que me fez não desistir, por mais que eu tive muitas idas e vindas. Essa questão de eu entender que se eu consigo ter o domínio desse idioma, eu consigo melhorar muito na minha profissão, no meu dia a dia. Porque muita coisa só chega para a gente depois se alguém faz uma tradução. Mas imagina se você pode, eu vou dar exemplo aqui de uma profissão, sei lá, você é um químico, por exemplo. Muita coisa do que é desenvolvido de artigo científico, eles são desenvolvidos em inglês. Ele vai estar Sim, sendo publicados em revistas que utilizam o inglês como principal ali. Então, se você não tem esse domínio, você fica por trás daquilo, atrás daquilo. Mas se você tem um domínio ou busca ali, você vai ter um acesso muito mais rápido. Se pesquisa as coisas, você vai ter acesso muito mais rápido e uma base de dados muito maior. Te dá um repertório maior, te dá acesso a mais coisas e, naturalmente, um desafio maior. Ou se você não quer saber de nada disso, mais ou menos quer consumir filmes, livros, músicas de outro exatamente. idioma, você vai ter acesso. Assim, aprender um outro idioma para mim, assim, é só ganha-ganha. Você não tem o que perder ali. Só tá ganhando, sabe? Então, a mensagem que eu quero deixar é: continuem se expondo, se desenvolvendo, busquem, porque é tudo isso que eu falei aqui, vocês vão poder ter acesso, poder conseguir através do desenvolvimento de uma nova língua. É isso aí, É isso? Alisson. Muito obrigado aí pela sua. Você está aí compartilhando com a gente um pouco o seu Sim. conhecimento, a sua experiência, e é isso aí, né? O inglês ou como qualquer outra língua, a gente sabe que o inglês é uma língua universal, né? A gente usa ele para expandir mesmo, né? Nosso conhecimento, a nossa comunicação, que você pode se comunicar com o mundo, né? Através do inglês. Uhum. Então, é conhecer novas pessoas, independente do objetivo particular de cada um. Eu quero o inglês para focar na minha carreira, ou inglês porque eu quero viajar e quero me comunicar com várias pessoas no mundo e tal. Então, é maravilhoso. Próximo vídeo, vamos falar inglês aqui. Ótimo. Gostei. Vamos seguir nisso, porque acho que sempre é legal ter esse contato para as pessoas se inspirarem e assim, perder esse medo. Tem um canal no YouTube que eu gosto de assistir, em português, tá? É Aventuras de Guto. Só para a gente concluir aqui rapidinho. Sim. Aventuras de Guto. É um cara que ele estava viajando ao mundo, agora ele parou, tá no Brasil, mas ele estava viajando ao mundo o ano passado. E ele viajou pela Índia, pelo Egito, Omã, vários países, assim, da Ásia, enfim, foi na África, etc. E o que ele mais falava da dificuldade era de comunicar com outras pessoas, porque ele não tinha o domínio do inglês. E Uhum. ele sempre se conectava com as pessoas, mas ele sempre falava assim: pessoal, aprendam inglês. Ele foi, assim, sabendo o básico do básico do básico, como eu costumo dizer, the Uhum. book is on the table, aquela musiquinha, the book is on the table. Uhum. Mas ele conseguia se comunicar, mas se ele tivesse um pouco mais ali, ele sempre disse assim: cara, que falta me faz ter mais esse domínio. Então, que a gente não tenha esse arrependimento de estar exposto ao idioma e dizer assim: cara, poderia ter me conectado melhor com aquela Com pessoa, eu certeza. perdi essa oportunidade porque eu não desenvolvi isso, sabe? A E experiência ia esse que ser muito melhor, né? Ele muito poderia mais rica. aproveitar muito mais, né? A viagem dele tendo o domínio, né? Exato. É isso. Fechado? Obrigado. Então, obrigada. É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o like e compartilha aí com o pessoal. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.